duas grandes correntes teóricas diferentes dos estudos de riscos e de desastres. Há uma corrente predominante, que é orientada pela teoria dos hazards, e hazards são os eventos que ocasionam severas perturbações no cotidiano de uma determinada comunidade. Por exemplo, precipitações pluviométricas intensas, terremotos, escorregamentos de massa. Todos esses são fenômenos da natureza, entendidos como evento, entendidos como hazard, né? Mas o hazard em si só não significa desastre. E a teoria dos hazards, né, ou a interpretação que dela se faz, confunde uma coisa com outra. É como se dissesse, teve chuvas fortes em Santa Catarina. Poxa, tudo bem, teve, isso é importante, isso pode causar uma certa perturbação na rotina, mas não necessariamente é um desastre, né? Ele aciona uma perturbação. O que vai fazer com que haja desastre é como a sociedade responde a essa perturbação, como ela se preparou, né, antecipadamente para lidar com essa perturbação. Por isso, uma segunda corrente dos estudiosos de desastres, a qual eu me filio, é uma corrente emergente, inclusive no Brasil, que pleiteia, sobretudo da área das ciências humanas e sociais, que pleiteia a desnaturalização dos desastres. Exatamente para a gente poder se focar em dois aspectos que continuam nebulosos para os estudiosos vinculados ao mainstream, a corrente principal, que é o quê? O desastre em si, né, em relação à dinâmica social que produz sofrimento coletivo por perdas e danos, né? E a dinâmica da administração pública que decreta emergência frente à sua incapacidade de gerir perdas e danos coletivos dentro da normalidade de funcionamento da administração pública. Então, essa segunda corrente a qual eu me filio, né, a qual a minha visão de sociologia dos desastres está vinculada, é a de desnaturalização dos desastres, né, e que está exatamente falando no capítulo que nós temos nesse livro, está falando exatamente disso, né? Qual é a natureza das relações sociais com as instituições públicas no contexto brasileiro que causam uma insegurança ontológica, significa dizer, uma insegurança profunda, radical, né, em relação à nossa capacidade de nos prover no médio e longo prazo como sociedade e ter uma vida digna e garantir os direitos de cidadania, né? E como as instituições hoje criaram um campo sociopolítico de barbárie, de desumanização, que não só faz com que os riscos de desastre sejam incrementados através de uma evolução absolutamente preocupante do número de decretos de emergência no país, mas em fazê-lo produz uma nova ordem social, que é uma ordem social mais autoritária, mais militarizada e que cria vários riscos, né? Depois de uma decretação de emergência, por qualquer que seja o hazard ou o fenômeno, sobretudo natural, a que esteja associado, do ponto de vista sociopolítico, normaliza as relações autoritárias de gestões centralizadas, sem accountability, sem transparência, e que cria um terreno político muito fértil para outros estados autoritários, como estado de defesa, um estado de sítio e até golpe de Estado. Esses últimos anos do último governo nacional, nós temos em torno de 10.000 declarações de emergência anuais para 5.570 municípios. Então, significa dizer que é como se
cada município brasileiro, aproximadamente, tivesse declarado 2 vezes emergência no ano. Então não foi só a pandemia, eu preciso dizer isso também. Então, é muito preocupante, porque toda declaração de emergência é um estado de exceção. É um estado de exceção, significa dizer: "Opa, não só ocorreram danos e perdas coletivas que ocasionaram que são multidimensionais, são multifacetados, né, e que ocasionaram sofrimento social, que não apenas esse sofrimento social está além da capacidade das forças institucionais locais de compensarem, mitigarem, ressarcirem, etc. E nós precisamos de ajuda externa, de todo tipo de ajuda externa, mas significa dizer que nós estamos normalizando isso, que a administração pública, no estado de exceção, ela pode usar todos os seus recursos públicos, seus recursos de equipamento, seus recursos humanos, né, seus recursos técnicos, seus recursos financeiros, de uma maneira flexível. E a maneira flexível do estado de exceção não é a maneira que foi pactuada com o cidadão na época das eleições. Se a gente tem em torno de 10.000 decretos de emergência no ano para 5.570 municípios, o que eu mais preciso dizer, se não da normalização de um estado de exceção no Brasil? O que mais você pode esperar de um país que normaliza um estado de exceção, né? A não ser que nós tenhamos um pensamento dialético, né? Significa dizer que nós estamos radicalizando para a barbárie, porque é isso que, em última exceção, em última instância, o estado de exceção significa, né? Se nós estamos radicalizando as condições institucionais para a barbárie, dado que nós normalizamos a exceção não é mais exceção, ela é a nova normalidade. Somente vendo do ponto de vista dialético é que essa radicalização pode nos levar, por consciência social, por consciência política, a gente poder fazer uma mobilização no sentido contrário, de dizer: "Espera aí, do que nós estamos falando em termos da nossa perda de direito de cidadania?". E talvez, né, é o recrudescimento da barbárie que vai fazer germinar a força política mobilizadora, coletiva, necessária para a gente finalmente entender a necessidade de valorizar e defender os valores democráticos.